Então tá, pessoal, boa noite, tudo bom? Então, hoje nós vamos começar o conteúdo do grau B, tá? Da disciplina de Engenharia da Qualidade. A gente, com o conteúdo que a gente viu na aula passada, sobre função perda quadrática, a gente concluiu o conteúdo do grau A, tá? Eu coloquei as notas parciais ali no Moodle e assim que eu corrigir o exercício extra aquele, eu vou colocar também as notas finais do grau A. Alguns já me solicitaram os trabalhos, coisas assim. Quem tiver dúvida pode me mandar, tá? E no grau B, a gente vai lidar basicamente com planejamento de experimentos, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai ver uma introdução bastante rápida sobre planejamento de experimentos. E vocês vão ver que no planejamento de experimentos existem várias etapas. E a etapa que a gente vai mais se focar no planejamento de experimentos é a etapa de análise dos resultados. Fazer um experimento, ele requer uma série de protocolos, uma série de cuidados na coleta da amostra, na medida, em como fazer o experimento propriamente dito. E a gente, na nossa aula, a gente vai se focar um pouquinho mais na análise dos resultados, tá? E a análise dos resultados a gente vai ver através de uma ferramenta chamada análise de variância. Essa ferramenta análise de variância, ela nos permite dizer se um determinado parâmetro tem influência ou não numa variável de resposta que a gente queira estudar. Tá? Inicialmente, nós vamos fazer essa nova com um parâmetro e depois uma nova de 2 parâmetros. Tá? E aí, no final do grau B, a gente vai fazer também algumas coisinhas sobre amostragem, definição de tamanho de amostra, como a gente define o tamanho de amostra, etc. Tá? Então, a aula de hoje, ela tem essa primeira parte um pouco mais conceitual. Eu até estava colocando para alguns colegas aqui que entraram na aula um pouquinho antes da gente iniciar, falando aqui em off, que a aula, por incrível que pareça, a gente não está presencialmente, a aula conceitual, ela perde mais do que a aula prática, porque na aula prática tu consegue fazer um exercício, tu consegue mostrar um Excel, algo assim. A aula conceitual, ela fica basicamente uma leitura de slides, a gente não está na sala e os nossos recursos ficam um pouquinho limitados, tá? Mas eu acho que vai dar tranquilo para vocês absorverem tudo que for necessário aí dessa aula, desse começo aí da aula, e depois a gente já vai partir para os cálculos aí de análise de variância, tá? Para ver se uma determinada variável, se um determinado parâmetro influencia numa variável de resposta, tá? Então, eu vou colocar os slides aqui para a gente ir passando junto. Me interrompam a qualquer momento que vocês acharem necessário aí, tá? Fiquem à vontade em interromper, tirar dúvida, etc. Tá? Então, é o que eu estava falando, né? Essa parte de análise de experimentos, ela foi introduzida em 1935 por Fisher, onde ele iniciou experimentos na área da agricultura, né? Então, lá no início do século passado, né? Primeira metade do século XX, depois lá da Grande Depressão de 1929, a gente teve um aumento populacional aí bastante grande e pressões para... Ô, Daniel, só fecha o teu microfone aí, cara, porque eu acho que tá vazando alguma coisa aqui. Aí fica um pouquinho complicado aí. Não sei se está me ouvindo aí, Daniel. Ciclo de vida de produto. Daniel. Acho que ele não está me ouvindo, vai ficar um pouquinho complicado. Deixa eu sair daqui só um pouquinho, pessoal. Aí eu consigo colocar ele no mudo. Beleza. Então tá. Desculpem a interrupção. Eu deixei ele no mudo lá. Estava atrapalhando um pouquinho.
Então, depois disso, né? Então, a grande preocupação era como é que a gente vai alimentar todo esse pessoal aí. Então, começou a fazer experimentos na parte da agricultura. Depois disso, foi, como era uma ferramenta boa, conhecida, né? Foi se espalhando aí por diversas áreas da ciência, até chegar aí nas nossas engenharias aí, industrial, engenharia de qualidade, química. E hoje, ele é utilizado praticamente em todas as áreas. É uma ferramenta, uma metodologia que se baseia fortemente em conceitos estatísticos. Assim como tudo a gente fez até hoje, o planejamento de experimentos não vai ser diferente, tá? Então, ele se preocupa em otimizar o planejamento, a execução e as análises de um experimento. E ele permite que a gente estruture uma sequência de ensaios para traduzir os objetivos definidos pelo pesquisador. Então, toda e qualquer pesquisa, todo e qualquer trabalho, a gente tem que ter mais ou menos um norte, a gente tem que saber que resposta que a gente quer daquele experimento, né? Normalmente, a gente precisa dessa resposta para tomar algumas decisões. A nossa vida e a nossa carreira de engenheiros vai ser pautada em decisões. Ah, decide se investe aqui ou investe lá, se muda um processo ou não muda um processo. É preciso fazer uma melhoria ou não é preciso fazer melhoria, né? Tal coisa pode, tivemos um problema de qualidade, tá? Mas tal coisa pode estar afetando a qualidade desse produto, não está afetando. Então essas decisões a gente tem diversas maneiras de tomar. A gente pode tomar uma decisão não estruturada, confiando apenas na nossa intuição, o que não é recomendável. Ah, sempre foi assim, sempre fiz assim. Isso aí, com os meus anos de casa, eu posso dizer que isso influencia ou não influencia. Ou, o que é fortemente recomendado é que a gente use método para fazer as coisas, né? Métodos para a gente ver o que realmente tem de fato daquele experimento, né? O que a gente pode aproveitar e como a gente pode tomar decisões baseado nisso. Um sistema avaliado por indicadores de desempenho, ou seja, características, qualidades resultantes da operação do sistema. Tá? Características de qualidade de um sistema podem ser produtividade, custo, dimensões e outras características qualquer. Tá? Num sistema, existem parâmetros do sistema que podem ser alterados durante a execução daquele processo. E a gente vai ver isso. Só que assim como existem parâmetros que podem ser alterados, existem parâmetros que não podem ser alterados. Porém, parâmetros que não podem ser alterados e estão presentes no sistema, eles também afetam o resultado desse meu sistema, desse meu processo produtivo, enfim, né? É o que a gente chama de ruído ou resíduo, que a gente vai ver um pouquinho ali na frente na hora de calcular. Então, são parâmetros existentes no sistema que não são desejáveis, porém afetam as características e não podem ser removidos. Por exemplo, num produto a gente pode alterar o tipo do material, suas características dimensionais. Em um processo, a temperatura e a pressão. Em um serviço, número de funcionários, layout, etc. Então, esses fatores aqui, controlar, são fatores que eu controlo, eu consigo controlar, né? Então, vão ser os fatores controláveis. E aí, no planejamento de experimento, é esse tipo de coisa que a gente vai utilizar para ver se a gente tem melhores ou piores resultados. Botando mais ou menos funcionários, tem melhores ou piores resultados. Alterando material A ou material B, tem melhores ou piores resultados. Temperatura alta, temperatura baixa. Pressão alta, pressão baixa, etc. Layout A, layout B, o resultado é maior ou menor em qual deles? É isso que os experimentos vão nos dizer. Tá? A alteração desses parâmetros pode afetar as características de qualidade resultantes de um sistema. E os fatores de ruído, né? Fatores que influenciam o desempenho, porém a gente não consegue controlar e não consegue remover. Os fatores de ruído são, por exemplo, temperatura e umidade do dia, desgaste de uma ferramenta, habilidade e cansaço de um operador, etc. Tá?
Então, o planejamento de experimentos, ele nada mais é do que uma sequência estruturada de ensaios, né, ou experimentos, testes, que nos assegura o máximo de informação com o mínimo de tempo e dinheiro gasto. Senão é aquela coisa, se eu não precisasse me estruturar, se eu não precisasse encarar os experimentos como um projeto de experimentos, fazia tudo ao modo a bicho, fazia 4, 5, 10, 20 vezes mais experimentos do que o necessário. Tá? E não necessariamente ia ter valores confiáveis. Tá? Então, aqui, ó, só para exemplificar o que a gente estava falando até há pouco, eu tenho parâmetros de processo, todo processo tem parâmetros de processo, e todo processo tem fatores de ruído. Tá? Existem, mas a gente não pode tirar eles de lá. Então, o projeto de experimento é uma atividade que envolve o estudo de diversos fatores que podem alterar as características de qualidade de um determinado processo ou produto. Né? Então, ele tem várias atividades, vários passos. Planejamento do experimento, a correta execução do experimento, análise dos resultados e a otimização do processo. Tá? Como eu falei para vocês na primeira aula, que foi a nossa única aula presencial, antes de tudo isso acontecer, eu disse que a engenharia de qualidade, ela é muito ampla, e a gente tem um semestre para ver tudo, né? Então, como eu falei também, a gente vai ver as coisas mais básicas, os fundamentos, né? De onde tudo começou. Se fala em qualidade hoje, tem N ferramentas, Six Sigma, IPAP, análise de ciclo de vida, N ferramentas. Pessoal, tudo começou das coisas que a gente está vendo aqui. Tá? E eu disse lá para vocês que, olha, um curso de engenharia da qualidade, ou uma engenharia da qualidade, tem gente que passa a sua vida inteira dedicada a estudos na área de engenharia da qualidade. Pesquisadores passam a vida pesquisando engenharia da qualidade. E nem por isso o assunto está esgotado, ou seja, sempre tem evoluções nessa área. Não seria a intenção da gente falar que nós vamos conseguir ver tudo em 6 meses. Né? E quando eu falei isso, na realidade, pessoal, dentro da engenharia da qualidade tem N grupos ou subgrupos de tópicos e as pessoas se dedicam ao estudo. E o estudo de projetos de experimentos é um tópico. Tem gente que passa 10, 15, 20 anos estudando apenas projetos de experimentos. Tá? Então, de novo, muita pretensão nossa querer ver tudo isso em 3 ou 4 aulas, tá? Que vai ser aí parte do nosso grau B. Por isso que a gente vai se focar muito mais na análise dos resultados. Isso a gente vai ver, dar uma passadinha nesses 2 tópicos, mas o que vai nos interessar de fato é a análise dos resultados. Através da análise dos resultados de um experimento que a gente vai aqui na nossa aula supor que foi bem executado, bem planejado corretamente, a gente vai analisar os resultados através de ferramentas estatísticas, como a gente viu antes, né? Para propor otimizações em processo, ou ver que influências uma variável ou outra variável tem sobre um processo produtivo ou um processo de serviços em questão. Tá? Então, dessas macroetapas aqui, é isso que a gente vai ver, basicamente, utilizando as ferramentas de análise de variância de um fator ou de 2 fatores, que é a nova de um fator ou 2 fatores. Certo, pessoal? Então, algumas terminologias aqui. Isso aqui é bastante importante, tá? Isso aqui é algo que a gente precisa saber para não se perder na hora de um planejamento de experimentos. Então, o que são características da qualidade? Todas as características do produto que o cliente percebe como importantes. Variáveis resposta é o aspecto do produto que podem ser medidos e que permitem quantificar as características de qualidade. Então, nem sempre isso aqui é a mesma coisa. Como eu falei para vocês lá, dali a pouco tem um cliente que ele olha uma determinada peça e ele diz, não, a minha peça tem que ser espelhada. Tá? O espelhado para mim não é espelhado para ti,
ela tem que ser espelhada, porque senão eu começo a aderir ao material, eu começo a grudar. Então, quanto mais polida possível ela for, melhor. Daí, como é que tu controla isso dentro do teu processo? Então, a tua variável vai ter que ser a rugosidade, ou uma subvariável ainda de rugosidade, tempo de polimento, espessura da lixa, pressão aplicada sobre a lixa, onde tu está fazendo o polimento dessa superfície, etc, etc, etc. Então, uma característica da qualidade que um cliente percebe como importante, não necessariamente vai ser a que tu vai medir no teu processo, tá? Então, por exemplo, o cliente, eu preciso de uma dureza de 25. Mas tu lá dentro do teu processo, tu sabe que para ter a dureza de 25 numa determinada peça, tu vai ter que dar um tratamento por tanto tempo, a tanta temperatura, etc, etc, etc. Tá? Então, cara, eu preciso aqui de uma camada de proteção, aqui uma galvânica, camada de cromo, de níquel, de 0,2 milímetros no mínimo. Bom, no teu processo, tu sabe que para ter essa camada de 0,2 milímetros, qual temperatura, quanto tempo de banho, quanto tempo do tratamento da peça tu tem que dar. Assim como para serviços também, né? A fila do banco não pode esperar mais do que 40 minutos. Bom, então quantos atendentes eu tenho que ter? Quais as variáveis tu vai medir para chegar naquele parâmetro dos clientes, tá? Então, não necessariamente a variável de resposta vai ser o que o cliente deseja. Algumas coisas são mais fáceis. Por exemplo, ele deseja um comprimento de 10 mais ou menos 2, um diâmetro de 0,1 mais ou menos 0,04. Esse tipo de coisa é mais fácil, a característica qualidade já é a tua variável. Porém, nem sempre isso é totalmente verdadeiro, tá? Parâmetros de processo são todas as variáveis de uma linha de produção que podem ser alteradas e que talvez tenham efeito sobre a variável de resposta. Tá? É isso que a gente vai estudar aqui. Qual parâmetro de processo lá com a nova tem influência sobre a variável de resposta. Fatores controláveis são um subconjunto ou um grupo, né, dos parâmetros de processo, aqueles parâmetros no processo que foram eleitos para serem estudados a vários níveis no experimento, tá? Isso aqui também é bem importante, quantos níveis a gente tem no nosso experimento, tá? Nós já vamos ver na segunda parte, quando a gente for ver alguns exemplos, alguns cálculos, tudo isso está um pouquinho nebuloso, ou eu diria bastante nebuloso para vocês, vai começar a fazer mais sentido, tá, pessoal? Fatores constantes são os parâmetros do processo que não vão entrar no experimento e que são mantidos constantes durante o experimento, tá? Então, na nossa análise dos resultados, eles não vão ter tanta influência assim, porque eles são constantes, tá? Então, ele estando lá ou não estando lá, ele sendo maior ou menor, ele não vai ter diferença para nossa análise aqui, tá? E, por último, mas não menos importante, os fatores não controláveis, ou o ruído, né? Ou o resíduo, que é aquilo que eu já tinha colocado antes para vocês. Variáveis que não podem ser controladas pela equipe técnica, são responsáveis pelo erro do experimento ou variabilidade residual ou a variância do erro. Elas não podem ser controladas, mas elas estão presentes e afetam o experimento. Tá? Ficou um quadrado aí para vocês, na tela de vocês? Quadrado escuro? Não, estou vendo o slide ainda, terminologias, passos slide. Tá. Então vamos lá para os passos, né? Os passos de um experimento. Estabelecimento do problema, definição dos objetivos. Então é aquela coisa, né? Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho me serve. Então, primeiro, antes de sair de casa, eu tenho que saber para onde eu quero ir, ainda mais agora, né? Então, se eu não sei onde eu quero ir, se eu não sei qual é o meu objetivo, eu vou fazer um experimento para quê?
Isso parece muito óbvio a gente falando isso, né? Mas a hora que a gente começa a escrever as coisas, botar no papel e analisar e ler com calma, isso não fica tão óbvio assim. Alguns de vocês estão fazendo os TCCs e vocês estão vendo como é difícil descrever um problema e definir objetivos, né? Parece algo muito trivial, muito simples, mas nem sempre o é, tá? Então, isso a gente tem que fazer bem feitinho, esse primeiro passo. Hipóteses. Olha, o meu objetivo é esse. Eu tenho essa hipótese de dar certo, ou aquela hipótese. Então, tem que, mais ou menos, começar a bolar alguns cenários, desenhar alguns possíveis cenários aí que podem estar presentes nesse planejamento de experimentos. E, normalmente, se faz isso através de brainstorming, tá? O planejamento do experimento em si, propriamente dito, escolha das variáveis de resposta, escolha dos fatores controláveis, escolha dos níveis para cada fator controlável, identificação das restrições dos experimentos, escolha das técnicas de experimento, modelo estatístico que a gente vai usar. Tudo isso é parte do planejamento do experimento. Coleta de dados, que é a realização do experimento propriamente dito. Então, quando a gente fala fazer um experimento, o cara já pensa nessa parte aqui, né? Ah, essa parte aqui, ela é a quarta, tem tudo isso antes. Não, o experimento é lá realizar um teste, um ensaio. Mas antes da realização propriamente dita, a gente tem todas essas etapas aqui. Tá? Aqui onde a gente vai trabalhar bastante. Aqui, ó, esses dois basicamente, né? Confirmação de campo e validação dos resultados, a gente pouco vai fazer. Mas a gente vai trabalhar muito aqui. Análise estatística, tabelas e testes de significância. Tá? O que significa isso? Olha, é fazer um teste e ver se tal parâmetro tem influência em tal parâmetro. E assim por diante. Tá? Análise técnica e tomada de decisão. Então, realização de gráficos para a gente poder ter ideia do que esse experimento está nos dizendo, né? E a gente vê qual decisão vai tomar. E verificação dos resultados no campo. Né? Olha, realmente, se a temperatura influencia na produtividade, vamos baixar as temperaturas para obter mais produtividade, assim por diante. Conclusões e recomendações finais. Tá? E para a realização de experimentos e para que a gente possa fazer as análises, a gente tem que ter alguns princípios básicos. 4 princípios fundamentais precisam ser observados. O que é isso? Primeiro deles, quais são eles? Né? Aleatorização. É a sequência de ensaios assegura que as respostas serão livres de qualquer viés. Tá? O que significa isso, viés? Eu quero ver se a luminosidade influencia na minha produtividade, mas eu faço isso só no turno do dia. Tem que fazer no turno do dia e da noite, tem que ter resultados aleatórios, né? Ou algum outro fator atrapalhou o teu experimento, tu queria ver, mas não se deu conta que tinha uma lâmpada queimada lá no teu pavilhão da tua empresa, por exemplo. Algo assim, eu quero ver se a temperatura influencia no meu processo. Pô, mas o cara escolheu lá o pico do verão ou o pico do inverno. Então, não adianta, isso vai trazer viés ao teu experimento. Né? Quando a aleatorização não é empregada, corre-se o risco de coletar dados viciados, que podem falsear a análise de algum fator. Aqui está escrito podem, né? Eu diria que vão. Tá? Quase que certo que se a gente não tiver um experimento totalmente aleatório, se tiver um experimento com viés, vai falsear as análises. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem muito viés político, né? Tal emissora de TV faz uma pesquisa porque ela é a favor do governo. A outra emissora faz outra pesquisa com resultado totalmente diferente porque é contra o governo. Então, isso é viés. Tá? São
são vertentes, são veias que têm vieses. E aí a gente diz aí, nenhuma dessas duas está correta, né? A gente tem que fazer coisas livre de viés, de caminhos, sejam qualquer que seja, político, econômico, etc. Tá? Repetições, as repetições fornecem uma base para o cálculo do erro experimental, o qual fornece base para o julgamento. Se um fator tem efeito significativo, esse efeito deve ser muito maior que o erro experimental. Tá? Então, o efeito significativo tem que ser maior que o erro experimental. E a gente vai ver isso através do cálculo da nova. E os resultados do experimento vão revelar isso. Tá? Controle local se refere à execução dos experimentos propriamente dito, divididos em blocos, equilibrados, o ensaio, etc. E o objetivo dos blocos é tornar o experimento mais eficiente e mais prático, para não sair testando tudo à moda bicho. E trabalho em equipe, conhecimentos de mercado, conhecimentos técnicos, conhecimentos estatísticos, conhecimentos do processo que eu estou querendo analisar, enfim, tudo isso. Pessoal, agora a gente vai entrar em ANOVA. A gente tem só mais 2 minutos aí do nosso Zoom, tá? Então, eu vou encerrar por aqui essa primeira parte e daqui 2 minutinhos a gente entra, tá ok? Aguardo todo mundo aqui, eu vou encerrar por aqui a reunião e aí nós vamos iniciar novamente em minutinho.